Um ano de Caroço Podcast, um ano de testemunho, um ano onde nós, todas as quartas-feiras, adentramos na sua casa através dessa live, desse bate-papo, dessa conversa. E como foi bom, né? Quero já agradecer você por este um ano mesmo de podcast, que Deus possa te abençoar cada vez mais. Todas as quartas-feiras você acompanhou conosco. E se inscrever no nosso canal, você que ainda não é inscrito, para cada vez mais evangelizarmos, né? Esse que é o intuito, buscar almas para Cristo cada vez mais. Nessa noite de hoje estamos aqui com o nosso entrevistado da noite, João, da comunidade Totus Sus, lá de Sorocaba. Seja bem-vindo, João. Obrigado pelo convite, viu, filho? Salve Maria a todos aí, né? Obrigado. Caminho longo até aqui, né? E vamos para a proposta de Deus aí. Amém. Louvado seja Deus. Muito obrigado pelo seu sim, que você possa se sentir acolhido já pela comunidade São Miguel Arcanjo. E vocês também por nós aí, comunidade Totus Sus, Sorocaba. Amém. Deus abençoe. Então, esse bate-papo, João, queremos já conversar sobre o testemunho, né? Como que foi a sua vida, como que foi antes do Kairos, o tempo de Deus, o tempo da graça de Deus, o tempo cronológico da sua infância. Conta pra nós como que foi, que o povo quer saber. Bem, vamos lá. Bom, meu nome é João, hoje tenho 42 anos, né? Nasci na cidade de Maringá, estado de São Paulo, Paraná, né? Mas, antes mesmo de eu nascer, a minha mãe já tinha outros filhos, né? Outros irmãos meus. Quando os meus avós morreram, minha mãe tinha por volta de 12, 13 anos, ela sem estudo, né? Cada um dos meus tias, foram para algum lugar e ela só decidiu, né, morar na rua. Então, eu tenho outros irmãos que eu não conheço, né? Ao nascer, também já não conheci meu pai. Minha mãe teve praticamente 9 filhos, cada um de um pai, né? Então, eu nasci pesando 1 quilo, né? Essa é um pouco da minha infância aí, né? Na cidade de Maringá, no Paraná. E até os 12 anos morei na rua, né? Praticamente morando um pouco aqui, um pouco ali, cada mês ou cada ano numa cidade, né? Somente com 12 anos de idade é que eu fui estudar na primeira série, né? Então tem toda uma história aí. Que a gente não imagina, né? Quando vê já o fundador da comunidade, vê sim, aqui no podcast, né? Eu não imagino o que Deus fez lá atrás, né? Que transformou, da onde tirou, o que Deus realizou na vida do ser humano. A gente hoje passa aquilo que Deus fez em nós, né? Mas aquilo que o mundo fez, Deus reconstrói, né? Então, até os 12 anos, morando para lá e para cá, né? Com 12 anos, eu fui morar numa cidade com a minha mãe, né? E meu padrasto. Ela estava com um senhor, né? Na época. E em Votorantim, uma cidade próximo de Sorocaba, grudada a Sorocaba, né? E ali eu fui estudar na primeira série, ali eu fui entrar na catequese, né? Interagir com a sociedade, né? Porque até então era só dormir na marquise, dormir na rua, tomar banho no chafariz e vamos pedir uma comida e vamos embora. Assim foi até os 12, né? Então, dos 12 em diante é que eu fui fazer um pouco da vida, né? Entender o que era aí, né? Realmente a escola, né? Para estudar, tive que fazer muitas provas para ir passando de ano, né? Foi assim, basicamente, a minha adolescência. Sim, lá atrás, na sua infância, você lembra alguém que te apresentou? Teve alguma sementinha ali em questão da religião, até mesmo da Igreja Católica? Sim. Então, com 12 anos, minha mãe foi morar numa favela, lá em Votorantim, sem dinheiro para alugar casa, né? E nessa favela havia outras famílias, né? Só que, ao mesmo tempo, o prefeito da cidade, ele conseguiu um terreno e levou todos que moravam na favela para esse terreno. Então eu tive 2 escolhas, ou voltar a morar na rua com a minha mãe, ou ficava com uma família, que eu tive amizade ali, né? Morei com essa família, só que essa família também tinha que ir embora, sair dali e construir sua casa, né? E na mesma época eu estava já participando da igreja, na catequese, e conheci uma senhora, né? Chamada Conceição, nessa época com 12 para 13 anos, né? E ela já estava engajada com um sacerdote, que eles construíram uma casa de abrigo. Com 12 anos, né? Construíram uma casa de abrigo, com os meus 12 anos, né? Construíram uma casa de abrigo, então a opção minha foi morar nessa casa de abrigo, sem mãe. E também perdi a outra família que estava cuidando de mim, né? Então a única saída foi morar nessa casa de abrigo. Porém, para que eu pudesse morar nessa casa de abrigo, ela teve que me adotar, tomar um pouco de posse, vamos dizer, né? De mim, assim, né? Então a minha mãe passou a guarda para ela, na época,
Minha mãe era viva, hoje falecida, né? Passou a guarda e ela tá com a minha guarda provisória até hoje, né? Cuidando de mim, né? Eu morei nessa casa e aí sim, ali ela começou a dar catequese para mim, né? A semente, né? Foi jogada no meu coração. Uma aí, referência, né, que você teve, né? Isso mesmo. A referência da igreja, do que é a doutrina católica, no caso. E lá mesmo, nessa comunidade, né? São Paulo Apóstolo, lá que eu conheci toda a religião, né? Foi lá que eu fiz a primeira comunhão, né? O crisma também, ela, inclusive a minha madrinha de crisma, né? E lá que eu comecei com teatro, fui para o grupo de adolescente, grupos, né, que na época era muito forte, grupo de adolescente, né? Isso nós estamos falando há mais de 30 anos atrás, né? Foi assim a minha caminhada. Sim, que benção, louvado seja Deus. Então, ver assim que Deus foi feita misericórdia, realizou muitas curas, né? Não só na minha vida, que ela não está aqui, mas na sua, que é hoje entrevistado. Quantas curas, né? Principalmente através da mamãe, né? Nossa Senhora. Isso mesmo. Eu acredito que foi muitas curas para mim, porque até então eu não aceitava, né? Minha mãe, que ela me abandonou, né? Não aceitava meu pai, porque eu nunca tive, né? E irmãos também. Então, sinceramente, fui muito órfão, né? Então, a nossa igreja acolheu, né? O meu coração, eu deixei ser curado, né? As feridas do meu passado foi sendo curada, né? Lavada no sangue do Cordeiro aí. Podemos dizer isso, meu irmão. Sim. E já depois de estudar, com quantos anos você, com 18 anos, você ainda estava na casa dela? A vida toda ficamos, né? Legal. Desde os 12 anos, ainda ela mora na comunidade. Que benção. Hoje tenho 42 anos, né? Depois nós vamos estar falando da comunidade aí, mas mora junto ainda, até hoje. E como você enxerga isso, né? A misericórdia de Deus na sua vida, colocar um anjo da guarda, uma mamãe que te acolheu e cuidou de você nos momentos que você mais precisou, né? Sim. Sempre Deus dá os sinais, né? Eu estava vendo até o livro aqui do nosso irmão aqui, ó. Sinais, né? São os anjos que Deus dá para nós, né? A Dona Conceição, na minha vida, né? Um grande anjo para me direcionar. Eu vejo que é sinal de Deus, irmão. A comunidade, né? São Miguel Arcanjo, sinal de Deus aqui em Caçapava. Comunidade Totus Tus, sinal de Deus em Sorocaba, né? Aquilo que Deus quer atingir, né? Aonde que ele vai? Como é que ele vai fazer? Então lança pessoas, lança comunidades, lança o podcast. São os sinais de Deus, né? A mão de Deus. É aquilo que ele falou, né? Até a vinda dele, a igreja estará em pé. Não vai cair. Então, para que a igreja possa estar de pé, ele vai mandar sinais. Vai mandar pessoas para resgatar alguém. Né? E assim foi comigo, meu irmão. Sim. Eu louvo e agradeço a Deus. Benção, né? Conta para nós como que ficou, né, diante disso, depois de conhecer já a doutrina da igreja, se você permaneceu ou, como muito acontece, nós trabalhamos com jovens, faz o crisma e já logo já é a porta de saída, mas não, muito pelo contrário, né? Precisa ser a porta de entrada para cada vez mais se aprofundar, né? Para mim não foi muito diferente não, viu? Porque na minha adolescência e juventude eu me revoltei novamente, né? Voltando para o mundo, aproveitando, né? Aquilo que o demônio tem para ofertar, né? Muitas vezes eu estava morando com ela na casa do abrigo, mas voltava com a minha mãe, voltava a morar na rua, voltava a viajar com ela, né? Voltava ainda a aproveitar as coisas do mundo, né? Vamos dizer assim. E sempre estava ali fazendo teatro, mas ao mesmo tempo, parece que era um pé lá e outro aqui, né? Eu tenho o costume de dizer que era um cristão Raimundo, pé na igreja e pé no mundo, né? Hoje quero ser cristão Emanuel, pé na igreja e pé no céu. Glória, aleluia. Sim, e antes de você contar mais um pouco para nós, você que está nos acompanhando, estamos aqui com o nosso irmão João, da comunidade Totus Tus, lá de Sorocaba. Você pode ficar conosco até o final, nós vamos cantar parabéns daqui a pouquinho aí, por um ano de Caroz Podcast. Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe toda a comunidade São Miguel Arcanjo, a comunidade Totus Tus. E João, você falando assim, né, se afastou um pouco, né, na sua juventude, você lembra de algum livramento que teve, assim, que você pode falar assim, não, ali foi a mão de Deus que me livrou da morte? Algo assim? Olha, eu lembro muito que eu fui muito hiperalta, né? Eu tava falando isso até no caminho, né? Eu fui muito mulherengo, né? Porque nunca gostei, na minha adolescência, nunca gostei de pagode. Né? Sempre gostava de músicas internacionais e tal, mas de repente a minha irmã me apresentou o pagode. E aí foi a minha porta de entrada, né? Que daí eu fiquei muito viciado no pagode, no mundo de pagode. E ali eu fui atrás de mulheres. Para tentar suprir a minha carência, fui atrás de mulheres, né?
E nessas idas, né, sempre foi para arrumar e transar e se perder. Né? E eu creio que a mão de Deus esteve ali, porque eu nunca me preveni. Aham. Né? Não sabia quem era a mulher, não sabia que... Questão de doença, tudo, não só de Exatamente. gravidez, né? Uma precoce, mas doença principalmente. Exatamente, irmão, exatamente. É aí a mão de Deus. Na minha vida foi a mão de Deus certinha, viu? Aham. Porque Deus colocou e falou, não haverá doença, né? Eu creio nisso. Mas a minha consciência não tinha, né? Na minha cabeça não tinha essa consciência de, vou pegar uma doença ou não. Queria era me acabar, né? Foi Sim. isso. E aí eu vejo a mão de Deus, irmão. Sim, que é um pouco também cega, né? Cega os jovens, cega Exato. principalmente o homem, nesse caso, que você falou, e acaba se perdendo nisso, né? Mas e conta pra nós como foi o Kairos, o tempo da graça de Deus, quando Glória a você Deus. recebeu ali o batismo do Espírito Santo, ou foi através de uma palavra, alguma conversa, como que Deus entrou na sua vida? Então, nessas idas e vindas aí, né, do mundo e do pagode para a igreja, tava tudo ao mesmo tempo, e teatro, né? Sempre gostei de fazer teatro. Teatro, no caso, você fazia Na onde? igreja. Na própria igreja? Isso, na Aham. comunidade, né? Interpretei muitas vezes São Paulo Apóstolo, Jesus Cristo, São Francisco de Assis, gostava muito, né? Legal. Então, aí eu conheci a Renovação Carismática, por volta de 95, 94, né? O tempo que estava estourando os CDs aí da Vida Reluz, né? Primeiro CD deles. Conheci, em 97 eu fui convidado a participar de uma experiência de oração. Né? E naquela época você ficava 3 dias num local, pelo menos lá era assim, né? Sim. 3 dias trancado num local, era uma chácara bem distante da cidade. E naqueles 3 dias, amado, Deus limpou. Né? Eu cheguei lá ainda com o objetivo de ir atrás de mulheres, né? Aquele pensamento, né? Mas já na sexta-feira à noite, né? Já foi separado o local e já falaram, olha, amanhã alguém vai te visitar, viu? Alguém vai te amar, alguém vai te abraçar. E eu, peraí, mas como assim? Estou num retiro, né? Quem será essa pessoa? E já no sábado eles começaram a trabalhar o amor de Deus, começaram a trabalhar no sábado à noite batismo no Espírito Santo. Eu lembro que eu saí dali daquele retiro muito louco, com muita vontade mesmo de Deus, de transformar a minha vida. O primeiro impacto real, assim, né, de mudança foi aí, amado. Sim. Na experiência de oração em 97. Em 97, quando estourou, né, a renovação, os encontros no Morumbi, cenáculos, né? Foi por aí, amado. Lá em Votorantim, Sorocaba, né, o SIC lá era muito lotado. Sempre eles fazem, né, o cenáculo lá uma vez por ano, era muito lotado. Eu lembro que eu ia muitas vezes lá e ó, era fogo alto. Glória. Você falou da Vida Reluz, quero mandar um abraço pro Flavinho, que vai estar conosco também aqui, em novembro. E o Vida Reluz vai estar conosco aqui. Deus abençoe você. E você falando assim, quantos anos você tinha nessa época? Olha, boa pergunta, hein? E como que foi de lá para cá, seus primeiros passos? O que você procurou aprender? Se é a palavra ou já encaminhou aí para o lado da Virgem Maria? E a Virgem Maria foi muito bem depois. Mas a experiência que eu tive lá na Renovação Carismática foi de impacto. Foi de desejo, de santidade, né? Eu lembro que eu acompanhava os pregadores, né? Eu começava a imitar os pregadores, né? Padre Alberto Gambarini, com aquele jeitão dele, falando, nossa, olha, eu quero ser assim, quero pregar com essa autoridade, sabe? Só que isso não ficou dentro de mim. Né? Eu deixei me perder novamente, né? Ao longo dos tempos aí, me casei, né? Tava próximo aí de 17, 18 anos, né? Tive um relacionamento que durou apenas 2 anos, porque não tinha maturidade. Todo mundo falando, não casa, não vai dar certo, né? Mas você queria, né? Aquele fogo, aquela vontade. Durou apenas 2 anos, né? Tem uma filha hoje de 23 anos, né? Ana Clara, inclusive, né? Então, assim, temos frutos bons e temos frutos maus, porque a gente distingue, né? A gente tem que discernir, né? Durante a vida, né? Mas o encontro com Nossa Senhora foi muito bem depois. Ixi, quanto com Nossa Senhora hoje, né? A consagração, total consagração, só veio em 2015. Né? Foi muito depois. Então, recente, colocar 10 anos, então, né? Exatamente. Agora em dia 3 de maio, né? Completou 10 anos aí de consagração. Louvado seja Deus, né? E então você se separou desse novo casamento e como que foi? Permaneceu Não permaneci igreja, na graça, não permaneci na igreja. Eita. Foi uma vida, ó, vai e volta, vida, vai e volta. Exatamente. Você vê a misericórdia de Deus, né? Sempre querendo, né? Desejando a gente, né? Então, com 2 anos de separação, tive um outro filho. Né? Voltei pro mundo, voltei pro pagode, voltei pra vida velha, né? Com 2 anos, né?
mais ou menos aí. Isso foi um tempo muito ruim, né? Porque daí o meu filho hoje com 21 anos, né? Não foi um tempo aproveitado, né? Não foi um tempo em Deus, né? Também não quis, né? Rejeitei, né? Então, até chegar o dia de hoje, né? Que hoje eu amo, né? E acolho muito. Aí eu conheci, voltando para a renovação, voltando ao Ministério de Intercessão, que eu nunca deixei, sempre gostei, sempre estava lá no mundo, mas estava aqui na intercessão, né? Rezando por alguém. Aí eu conheci a minha esposa, né? Através da minha esposa que veio a consagração, né? Porque eu conheci ela num retiro também de experiência de oração. Lá eu perguntei se ela é intercessora, ela disse que não, né? E caminhou. Aí 2 meses depois eu a vi num evento que estava tendo, e lá a gente se aproximou, se conheceu, né? Estamos juntos há 19 anos aí, né? Só que, mesmo estando com ela, vem de novo a vontade de voltar para o mundo, né? E durante o nosso casamento foram muitas idas e vindas, né? E na terceira vez que foi as idas, ela disse, né? Esse é um testemunho dela, ela disse, né? Que se um dia eu voltasse para o nosso casamento, que eu fosse todo de Nossa Senhora e não mais dela. Profundo, né? Rasgou o céu, né? E quando eu volto como um cão arrependido, com as suas orelhas para baixo, né? Peço perdão para ela, e ela fala que o nosso sobrinho está morando junto, né? Ela estava ajudando, né? O sobrinho me apresenta o livro, Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem Maria, em 2015, né? Por volta aí de março, né? Eu leio o tratado, em abril faço exercícios espirituais, em maio me consagro, e em dezembro fundo a comunidade. Eita, foi tudo muito rápido, né? Dá água pro vinho, realmente. Né? Da mesma forma que o inimigo aproveitou demais de mim, né? Foi rápido para Deus me pegar novamente, né? E já veio logo a fundação, né? E você, falando um pouco aí do começo, né, da sua caminhada, das saídas e vindas, né? Querendo ou não, o pessoal mandou uma pergunta aqui. Que conselho você daria para alguém que está começando na fé? Conselho? Nossa Senhora. Olha na câmera aí. Nossa Senhora. Meu irmão, para que eu pudesse estar aqui hoje em Caçapava dando esse testemunho, só através de Nossa Senhora. Eu sei que as minhas caminhadas, experiência de oração, batismo no Espírito Santo, é muito bom, nos fortalece, né? Nos mantém em Deus. Mas o que nos gruda aqui, que cola a gente em Deus, é a Virgem Maria. Para mim, né? Em 9 anos e meio de comunidade, está sendo o Santo Terço, Santo Rosário. É Nossa Senhora. Começou na igreja? Nossa Senhora. Começou na igreja? Nossa Senhora. Começou na igreja? Nossa Senhora. O caminho para Jesus é através de Nossa Senhora. Ela que nos leva até Ele, ela que nos dá colo, né? Para mim, no caso, né? Sempre rejeitei Nossa Senhora Aparecida, porque minha mãe é negra. Nunca aceitei Nossa Senhora. Nunca aceitei Nossa Senhora porque eu não aceitava minha mãe. Sim. Né? Tive que ir até Aparecida do Norte, Nossa Senhora quebrar essa resistência comigo para aceitar a minha mãe. Que tinha uma rejeição lá atrás, nas feridas, marcas. Exatamente. Né? E através desse encontro, meu irmão, através desse encontro, hoje a minha vida é fidelizada em Deus, por meio de Nossa Senhora. Então, o primeiro conselho, ou o único conselho que eu daria, terço, Nossa Senhora. Glória, fica aí a dica e o recado aí para quem está nos acompanhando em casa, que você possa mesmo, nesse mês de mariano, mês de maio, você possa grudar mesmo em Nossa Senhora, nessa poderosa intercessão, né? E conta para nós o que levou, né, você a fundar a comunidade, como veio esse chamado, o porquê, Totus Tuus. Legal, vamos lá, isso é bom demais, velho. Falar de comunidade. Após a leitura do tratado em 2015, começou dentro de mim, né, do meu coração, borbulhar algo novo, algo diferente. É claro que é o próprio Deus, né? Eu queria, então eu comecei a pesquisar pregadores que também eram marianos, né? O primeiro pregador que eu conheci em 2015, eu lembro que foi o Eudes Duarte, cabeção, né? Comecei a acompanhar ele e ele sempre falava assim, ó, um dia você vai estar no céu, no colo de Nossa Senhora, comendo pudim. Falei, que isso, rapaz? No colo de Nossa Senhora comendo pudim? Como assim, né? Falei, nossa. Aí ele foi e citou o tratado, parágrafo 55, 56. Falei, olha, porque lá cita que no céu nós vamos comer as delícias de Deus. E ele aproveitou e falou, ó, no colo de Nossa Senhora, comendo pudim. Falei, nossa, também quero. E ali começou, irmão, começou a borbulhar, começou a queimar dentro de mim algo novo. E eu lembro que eu estava já no 3º filho, pagando pensão, trabalhando. E a última vez que eu saí para procurar emprego, eu ouvi uma voz dentro de mim. Você nunca mais vai trabalhar.
falei, nossa, mas como assim não vou trabalhar? Com 3 filhos. Vou virar vagabundo, quem vai pagar as pensões? Olha pra você ver, né? Aí voltei, cheguei pra minha esposa e falei, olha, eu ouvi uma voz. Ela, quem falou? Eu falei, não sei. Só sei que eu ouvi dizendo que eu nunca mais ia trabalhar. Eu falei, legal, então vai virar vagabundo. Quem é que vai sustentar? Eu Quem falei, que não vai sei. entender, né? Não entende, irmão, não entende. Aí nessa época a gente teve uma oferta de trabalho em outra cidade, Botucatu, né? Para lá de Boituva. E ficamos apenas 2 meses nessa cidade. Tiramos tudo da casa e fomos para lá. E quando a gente volta de Botucatu por volta de outubro, novembro, ela se consagra também pelo Médico São Luís, né? E em dezembro de 2015 a gente faz o primeiro encontro, né? Chamado primeiro Totus Tus, né? O 10º vai ser o dia 5 de dezembro desse ano. Então o primeiro encontro Totus Tus nasceu no dia 5 de dezembro de 2015. A gente não sabia direito o que era consagração, não sabia direito o que nós estava fazendo. Só queria fazer. Não tinha chácara, não tinha nada. 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 A gente fez no auditório da Arquidiocese lá, fez um cartaz. Na época tinha o jornal da Arquidiocese, lançamos no jornalzinho e foi. Foi assim que começou tudo. Eu falava para você anteriormente, né? Ficamos 3 anos em casa. Toda reunião que tinha com o padre, todo evento que a gente ia fazer, próxima paróquia que a gente ia, ficamos tudo ali. Ali a gente cantava, a gente gritava, fazia tudo. E a gente começou a procurar um lugar, porque as pessoas falavam para nós, olha, procura um lugar, porque Deus vai dar um lugar para vocês, isso vai crescer. A gente não tinha ideia disso. Sim. Ela imagina crescer, é coisa louca. Vocês vão ter filhos espirituais, para com isso. Já nem queria ter filho, já era operado, né? Depois da minha filha, eu operei sem saber que era pecado, né? Graças a Deus, hoje desfiz a vasectomia, né? Tem um filho de 3 anos, né? Eu tinha comentado já anteriormente para você. Então foi assim, amado. Mais ou menos assim começou tudo. Assim, e você falando da vida da Providência, hoje que você vive no estado de vida, né? Não mais de aliança, você como fundador, qual conselho você dá primeiro aí para quem está nesse discernimento aí? Muitas comunidades nos acompanham e esse discernimento entre aliança e vida, onde buscar, claro, na palavra Nossa Senhora, mas eu creio que seja na vivência mesmo, né? Na experiência. Quando eu comecei, lá onde vocês não conhecem lá ainda, né? Não, na chácara, né, onde nós moramos hoje, na nossa sede hoje, as pessoas falavam para mim uma coisa só. E eu gravei, né, fazem 7 anos e meio que nós estamos lá. Falava assim, ó, põe o pé que Deus coloca o chão. Põe o pé que Deus coloca o chão. E eu falava, mas como que a gente vai pôr o pé aqui? Essa chácara é alugada, né? Tudo isso aqui pode ser 7 anos e meio atrás. Pode ser que isso aqui não seja nosso, pode ser que vai ser vendido, pode ser que venha condomínio. E está. Tudo ao redor está sendo vendido. Está cheio de condomínio, cheio de apartamentos sendo levantado. E onde nós estamos? No mesmo lugar onde Deus falou para a gente colocar o pé, que Ele ia colocar o chão. Então, assim, você que está assistindo ou vai assistir, você que está vendo, né? Qual é o segredo para a gente viver como vida? Primeiro, não ter medo. Não ter medo. Não ter medo de pôr o pé. Acreditar que o chamado você tem para que a comunidade seja fundada, pôr o pé. E Deus vai dar o chão, vai dar o suporte, né? Eu aprendi uma frase também de um irmão, que ele dizia o seguinte, toda comunidade que Deus se interessa, Ele financia. É o próprio Deus que paga tudo isso aqui. É o próprio Deus. A gente não sabe como. Porque quando tá conta não bate, né? Pra vencer ali, veio aqui. Eu lembro que quando nós começamos lá, eu fui ministrar num retiro e faltava R$300 para inteirar, para pagar o aluguel na época, né? Isso há 7 anos e meio atrás, né? E acabou o evento, tudo, eu estava indo embora, aí a mulher falou, viu, espera aí, eu esqueci a sua ajuda. Eu falei, mas que ajuda? Assim, ela falou, ajuda para você. E quanto que ela deu? Exatamente os R$300. A gente pagou. Hoje, nós estamos lá há 7 anos e meio, temos o carnê da comunidade. Deus nunca deixou a gente não pagar o aluguel. Olha que bênção. Fica aí esse recado, esse lindo testemunho, né? Dá o piso que Deus dá o chão, né? Isso mesmo. Põe o pé, que Deus vai pôr o chão. Amém. Que você possa tomar posse aí na sua casa, onde quer que você esteja. Mandaram uma outra perguntinha. Como lidar com os conflitos dentro da comunidade? Você como líder, né? Pai espiritual, igual você falou. Esse é o maior desafio que todo ser humano tem. Não é só na comunidade, não. Né? Nós tivemos uma época de 14 membros, né? Na comunidade, né? E nós perdemos esses 14 membros. Porque assim, ó, a gente tem que entender assim,
Quem funda tem o carisma da comunidade. E quem funda tem o desejo de permanecer. Quem vem como membro de aliança não tem o desejo de permanecer. Passa por lá, né? E ao passar por lá, ele não vai se apegar a você, ele vai se apegar a muitos outros que vão estar ali, né? A gente sempre fala isso, né? É muito o que mais prejudica no relacionamento dentro da igreja, não falei nem de comunidade, né? A amiguice. A amiguice. Porque Deus está falando uma coisa para você. Eu quero você, eu quero você, eu quero você. A sua amiguice vai falar o quê? Deixa Deus para lá, bobo. Você está muito viciado em Deus, está rezando demais, viu? Viciado na igreja. Entendeu? A amiguice tira você de Deus, né? Então, o conflito, para você vencer, você precisa fazer com que o outro entenda que o chamado dele dentro da comunidade ou dentro da sociedade é para Deus e não é para a amiguice. Eu entendo dessa forma, né? Tentei combater muitas vezes, né, no sopetão, com os dois pés no peito, né, com raiva, com briga, né? Vamos, vai ser assim, quer sair, sai, ó, tchau e fui. Hoje, 9 anos e meio depois, irmão, não faria nada disso. Não faria nada disso. Porque assim, ó, hoje quem vai sair, dá sinal, e quem vai sair, sai. Se você quiser dar um pudim para ele, ele não fica. Quiser dar uma casa para ele, não fica. Quiser dar um carro para ele, não fica. Porque ele já está decidido a sair. Entendeu? Enquanto ele não entender que o chamado dele está ali, ele não fica. Né? A senhora que veio comigo, você viu, né? Ela está há 8 anos com a gente, né? Ítala, 3. 4 anos já. Ó, né? Já foi membro de vida 2 vezes, né? Na comunidade, né? Tem o chamado para a vida, tem o chamado, né? De largar tudo e viver, viveu com a gente, morou com a gente, comeu o que a gente come, né? Na mesma casa. Então, assim, o conflito ele precisa ser resolvido no tempo. No tempo. Hoje eu entendo isso. Hoje. Se você me perguntasse isso há 9 anos atrás, eu falava, filho, que isso exploda. Sim. Tô indo, tchau, fui. Porque você falando assim, não existe uma receita de bolo para ser fundador de comunidade, para ser líder. É no seu dia a dia, ele creio que vai aprendendo, vai lidando e Deus vai dando suporte. O fundador ele tem um chamado, né? Ele carrega o carisma da comunidade, né? Os membros, eles fazem parte do carisma, mas não carregam o carisma. Deus fala primeiro com o fundador, né? Eu entendi isso visitando outras comunidades, porque eu não sou dono da razão. Tenho apenas 9 anos e meio, né? Quantas comunidades tem 30 anos, 20 anos, né? Já passou, né? Por tanta coisa que nós estamos hoje vivendo, né? Mas eu entendo assim, que nós carregamos o carisma. A essência da comunidade Totus Tus, né, está dentro do coração dos fundadores, né? Hoje eu e minha esposa, né? A essência, a liderança, né? A decisão, né? Os outros ajudam. Os outros vai, corre, vamos, né? Vive, né? Tem gente que escuta, tem gente que não escuta, tem gente que obedece, tem gente que não obedece e assim vai. Fazendo a vontade de Deus. O importante é não desistir, decididamente prosseguir. Exato, foi isso mesmo. Amém, louvado a Deus. E por que veio o nome Totus Tus da comunidade? Então, através do tratado. Né? São Luís escreveu o tratado em 1712. Né? Nós estávamos num auge também do Totus Tus, aí, da consagração no Brasil. Aí eu fui pesquisar, aí cheguei no lema de São João Paulo II. Né? O brasão de São João Paulo II, né? Com a cruz e o M, eu fui pesquisar. Ele leu o tratado quando ele foi seminarista, né? Se consagrou como seminarista, usou o livro o resto da vida como um livro de cabeceira de cama, foi seminarista, foi padre, foi bispo, foi cardeal e foi papa. Por muitos anos, né? Quem suportou, quem deu o suporte para ele, para tudo isso? Nossa Senhora. Irmão, a melhor decisão da minha vida, porque como eu falei antes, eu sempre fazia isso na minha vida espiritual. Sempre. E hoje? Reto. Porque Nossa Senhora dá para nós, entendeu? A consagração, eu sempre digo isso quando eu dou formação. Se consagrar a Nossa Senhora não é uma consagração de você colocar esse copo aqui, não. É você entregar a sua alma para ela governar. E quando ela governa a alma, ela muda o caráter do ser humano, seja homem ou mulher. Muda os pensamentos, aquele Romanos 12 lá, né? A metanoia, né? A mentalidade. Né? Hoje eu não tenho essa mentalidade. Hoje eu não tenho essa vontade que eu tinha antes. Sim. E fala para nós um pouco da palavra fundantes. Não sei se tem, né, por ser Nossa Senhora. E é o sinal também, como que vê?
Então, o sinal ele veio posteriormente, né? Quem criou para nós o sinal aqui foi um pessoalzinho amigo nosso, né? Que é Totus Tus, aqui nós carregamos, né, o sinal Totus Tus. Aqui é Nossa Senhora Rosa Mística, mas nem sempre foi Rosa Mística. No começo foi, ó, pra você ver como é que tava bagunçado, né? No começo eu que crio os cartazes, né, as artes lá. Então no começo tinha Nossa Senhora de Fátima nos cartazes que eu mandava. A gente carregava no peito Nossa Senhora das Graças, uma medalha de Nossa Senhora das Graças, e andava com uma imagem nas casas de Nossa Senhora Rosa Mística. Tá tudo bagunçado, irmão. Aí nós tivemos um padre, né, diretor espiritual da comunidade, ele falou assim, olha, vocês precisam definir um patrono. Uhum. Patrono? Como assim patrono? O que é isso, né? Ele falou, vocês precisam definir quem vai estar à frente dessa comunidade para interceder por vocês. E na época que a gente criou a comunidade em 2015, nós tivemos a visita de uma imagem, né, de Nossa Senhora Rosa Mística, né, grandona, né? E ela ficou lá com a gente. E a gente viu que essa imagem era a única que a gente caminhava nas casas. Uhum. Então, Nossa Senhora escolheu a gente, né? Não foi nós que escolheu. Porque nós tínhamos Nossa Senhora de Fátima, nós tínhamos Nossa Senhora das Graças e nós tínhamos Rosa Mística. Acontece, né, na consagração, né? Na própria consagração. Ela nos escolhe, né? Somos nós. Então, a partir daí, a gente definiu, falando, não, vai ser Rosa Mística. Então, hoje ela é a patrona da comunidade. Né? Nós não tínhamos nenhuma. Hoje tem 4 imagens da Nossa Rosa Mística, né? Lá na comunidade. Foi assim. Então, é assim que nasceu. E o sinal, né, da que a gente carrega é Nossa Senhora Rosa Mística. Uhum. Por isso a importância, muitas vezes, a calma, ter mesmo o discernimento, a oração em Deus, na palavra, do sinal, né? Que muitas das vezes, logo no começo, já... esse é o sinal, é esse. Depois troca, né? Depois, não é o primeiro fundador que fala isso. O carisma da comunidade é tornar Cristo conhecido e amado por meio da Virgem Maria. Uhum. Então, tudo gira, para nós, como comunidade, tudo gira em torno de Nossa Senhora. Tudo gira. João, não é Jesus? Claro que é, mas é em torno. Mas quem é o centro? Jesus, né? Uhum. Em torno é Nossa Senhora, mas o centro é Jesus. Porque ela nos leva a Ele, né? Você falava da palavra, né? Eu leio sempre Atos, capítulo 2, né? Ali em Pentecoste, porque para gerar uma comunidade hoje que vive um carisma mariano, né? Não o mesmo carisma de São Luís, que foi do século XVIII, porque já foi uma tradição, né? Mas um carisma mariano que fica no fogo é Atos capítulo 2. Sim. É a palavra fundante. Sim, amém. Louvado seja Deus. E lá atrás, lá na sua esposa, você não contou como que ficou isso, a questão eu não vou trabalhar mais essa vida providência. Imagino que o medo, qual foi a maior dificuldade que você passou nesse tempo todo aí vivendo a providência? Em 2016, um ano depois de fundação, né? A gente já estava fazendo terço, né? Trabalhando e vivendo da providência. Eu lembro que a gente ficou sem gás de cozinha e sem alimento. Ficamos por 2 dias. Acabou e ela falou, e aí, o que nós vamos fazer? Eu falei, também não sei. Aí eu deixei ela em casa lá e fui para a paróquia orar, né? E eu cheguei no Santíssimo e falei, Senhor, eu me consagrei, sou todo teu, o que eu faço, Senhor? Não ouvi nada. Cheguei, passei diante de uma imagem, falei, mãe, eu sou todo teu, mãe. Me consagrei, dei minha vida, e agora? Aí veio um senhor e entregou um envelope para mim. Assim que eu falei com Nossa Senhora, né, pela imagem ali, né, conversou comigo, entregou um envelope, falei, deve ser pedido de oração, né? Falei, esse aqui é para você, ó. Aí levei em casa, falei, olha, Cleide, deram lá na igreja, vamos abrir. Eu lembro, 2016, eu abri o envelope, tinha um valor de R$100 lá dentro, irmão. Foi a maior providência que Deus veio, né, falar para mim. Eu vou te sustentar. Né? Isso não quer dizer que você vai ser vagabundo. Trabalho o dobro muitas vezes, né? É nesse sentido, né? Eu vou te sustentar, né? Então, a partir dali, em 2016, R$100 valia bastante, né? Sim. A gente comprou o gás, comprou o alimento e nunca mais duvidamos de Deus. Da providência, que bênção, né? Assim. E qual o ponto positivo, vamos colocar assim, de estar na graça? Já fiz essa pergunta para outros fundadores, para outras pessoas que vivem da providência, estado de vida, e me disseram que há mais facilidade para orar, para rezar, por não estar no mundo social. Isso sem dúvida, irmão. Isso eu também responderia, sem dúvida. A gente tem mais tempo, né, de intimidade com Deus. O tempo que eu, João, perdi no mundo, hoje eu quero recuperar muito mais rápido, né? Muito mais rápido. Lancei essa semana dentro da comunidade um desafio de hora em hora, né? Estar na presença de Deus, né? O Kairos aí, de hora em hora, né? Estar na presença de Deus, a cada hora fazer uma oração, fazer alguma coisa,
porque a gente se perde muito fácil, mesmo dentro da comunidade. Né? O inimigo também coloca tempo para te roubar de Deus. Sim. Né? Para te confundir, né? Mas com o trabalho da própria comunidade ou da igreja, né? Algo assim. Ele vai te preenchendo, e quando você vê, você nem reza mais, né? Você não tem um tempo para Deus. Então, o benefício, né, de caminhar com Deus é ter tempo com intimidade com Ele. Uhum. Amém. Heloísa mandou uma pergunta. Como você descobriu o seu ministério? Qual ministério? Qual? Qual deles? Pregação? O primeiro. O primeiro foi a intercessão, no caso? O primeiro foi música. Com 12 anos eu aprendi a tocar violão, né, com a dona Conceição, que me adotou. Uhum. Foi música, né? Com 3 notinhas lá, cantando Maria de Nazaré. Depois veio o teatro, né? Depois veio a pregação. Né? E por último, fundar a comunidade. Sim. Mas como descobrir? Como que eu descobri isso, meu filho? Fazendo. Praticando. O pessoal pergunta para nós, como é que ora em línguas, né? Orando, abre a boca e ora. Sim, verdade mesmo. E é lá atrás, assim, olhar tudo que Deus proporcionou na sua vida, você se arrepende de ter abrido mão da sua vida, do seu trabalho? Talvez a gente olhares da terra, olhar humano, a gente podia ter um trabalho melhor, algo melhor. Mas nós desapegarmos às vezes da terra com olhar no céu, né? Você se arrepende? Já imaginou que Deus te levaria em outros lugares para dar testemunho, pregações, tantos lugares que você já foi? Não tem arrependimento, não. Eu queria ser um contador. Eu lembro que eu iniciei lá na faculdade, eu queria ser contador, né? Sempre gostei de cálculos e, né, de controlar as coisas assim, então eu ser contador, né? Para trabalhar, né? Pensava nisso, né? Mas não foi muito para frente, então. Fiz enfermagem também, não foi para frente. Tirei até a licença para trabalhar, o Corém, né? Mas não foi para frente, né? Então não era para ser mesmo. Não era para ser. Não era para ser. Deus tem algo a mais. Sim. E lá na sua sede lá, como que, continuando essa conversa, um ponto difícil que você passou lá, imagino que sejam muitos, né? Porque muitas perseguições acabam sofrendo, dizendo que está construindo paz bem sofrer de si próprio. Sim, você já ouviu, assim. Mas e também a providência de Deus, que tudo é Deus que nos abençoa, né? Para a gente saber se é de Deus ou não, a gente precisa ter aquilo que você falou, o tempo com Ele. Né? A intimidade com Deus te garante que é Ele ou não. Para estar lá hoje, para fazer a construção que foi levantada, eu pedi sinal para Deus, né? E Ele confirmou que era para fazer, né? Porque a cabeça do fundador é muito louca, irmão. Muito louco. Ninguém entende a cabeça do fundador, ninguém entende o que a gente pensa, ninguém quer abraçar muitas vezes o que você fala, entendeu? Vamos fazer isso. Mas isso aí é loucura, isso aí não vai dar certo, entendeu? O que a gente ouve. Então ali, o que eu ouvi de grande, né? Eu ouvi uma senhora mandou uma mensagem para mim falando, olha, eu não acredito que você está levantando tudo isso, né? Mas você está pegando dinheiro do povo. Porque você sabe, ela falou assim, porque você sabe que aí não vai ser de vocês. E quando tudo isso ser destruído, você vai devolver o dinheiro do povo? Nossa, não é fácil não, você tem que estar em Deus para dar uma resposta santa, né, cara? Porque, põe o pé, que Deus põe o chão. Foi a única coisa que me veio, irmão, única coisa, né? Hoje eu não sei porque ela está afastada da comunidade e tal. Eu falei, irmã, fique em paz, irmão. Né? Claro que a nossa cabeça é doida, é muito doida, né? Deus tem muito para nós. Acreditar em Deus é você pegar e fazer como Abraão, né? Gênesis capítulo 12. Sai de Ur. Quem era Abraão? O que ele tinha a fazer? O que ele tinha para ganhar? Ele só apenas ouviu uma voz, né? Moisés já sentiu, né? Diz que via a sombra de Deus. Abraão não, apenas ouviu. Irmão, você viver na fé nos dias de hoje é muito difícil. Sim. É muito difícil, as pessoas não acreditam no Deus que você serve. Elas muitas vezes comungam Deus, mas não acreditam no Deus que comunga. Né? E Deus fala conosco, com qualquer um, não é só eu. Não é só você. Não, Deus fala com todo mundo. Só que a gente não acredita, não coloca a fé nesse Deus. Porque o que Deus já fez nessa comunidade de Totos Tus em 9 anos e meio? Prova. Ele já provou milhões de vezes que ali é a sede, que Ele é o Deus dessa comunidade, né? Que Nossa Senhora está na frente. Né? A gente vinha, nessas 3 horas de estrada, a gente vinha orando. E Deus falando. Nós estamos preocupadíssimos com o retiro dos homens. Como é difícil laçar um homem. Imagino. Como foi difícil para nós vir para Deus. Cabeça dura, né, João? Nossa Senhora. Tá louco.
Mais uma perguntinha da a irmã mandou. Qual foi o maior aprendizado que Deus te deu como fundador? Maior aprendizado, eu falo, acho que é o dia de hoje, né? Paciência, irmão. Foi o que eu falei para você. Antes eu batia com os dois pés no peito, hoje vai sair, tchau, benção, fui, tô indo, tô caminhando. Hoje é paciência. Maior aprendizado da comunidade em 9 anos, paciência. Tudo está na mão de Deus. Tinha um sacerdote que acompanhou nós, ele falava tudo isso. A justiça não pertence a nós. A justiça é de Deus e é no tempo de Deus, né? Muitas pessoas passaram pela comunidade, beijaram o meu pé, lavaram o meu pé, literalmente, com água mesmo, eu e a minha esposa. Não, a gente vai estar com vocês o resto da vida, a gente vai morar com essa comunidade, a gente vai morar. Irmão, hoje nem falam com a gente, nem olham pra gente, entendeu? O que nós estamos fazendo? Seguindo a moção de Deus. Então, o aprendizado é paciência, paciência. Amém. Fica aí a dica, aí, o recado aí para você que está em discernimento aí da ser fundador, de fundar uma comunidade. Eu creio que lá pro lado do Sorocaba tem bastante também. Tem bastante. Tem, para todo lado. Tapetininga tem, olha, graças a Deus tem nascido muitas novas comunidades, né? Eu tenho dito, irmão, que a igreja está se findando. Que é a primavera da igreja, hein? Papa Francisco fala. Está findando no sentido assim, ela vai terminar como ela começou, entendeu? Ela não começou com plateia grande, ela começou pequena, entendeu? Começou com ali, um pouco aqui, um pouco escondido. Nós vamos viver esse tempo de escuridão, de perseguição, entendeu? Nós vamos ter um tempo de perseguição. Então, quem vai sustentar a igreja? As novas comunidades, irmão. Pode ter certeza disso, viu? Amém. Primavera da igreja. E fala para nós das suas redes sociais, mandar um abraço para quem você quiser aí, tiver algum encontro, igual você comentou dos homens, né? Pode Isso. falar. Quero agradecer desde já o chamado, né, o convite de estar aqui e Deus ter dado, né, a saúde para que a gente pudesse vir e dirigir. Ontem esteve ali em São José dos Campos, aqui em Caçapava hoje, glória a Deus, né? Rede social nossa é Totus Tus Sorocaba Oficial, o Instagram, né, que hoje tá mais aí, né? Totus Tus, T-O-T-U-S-T-U-U. Né? O pessoal sempre coloca apenas um U, Sim. mas é 2 U, né? Totus Tus, todo teu, né? Como em latim, né? Todo teu. Totus Tus Sorocaba Oficial, tá? Né? Aí é a rede social aí nossa. E também, né, temos a página no Instagram, no Facebook, o canal também no YouTube, né? Só colocar Web Rádio, olha lá, também temos a Web Rádio. Se você colocar no Instagram, você vai ter acesso também às outras redes sociais aí, né? O telefone, mais fácil também para você nos encontrar e saber das outras redes sociais. 015, DDD da região de Sorocaba, né? 015 9602 5541. 015 9602 5541. É o telefone de contato nosso aí, tá bom? Acho que é isso, né? Amém, perfeito. Queremos agradecer sua participação aqui. Muito obrigado mais uma vez. Para quem não sabe, ele prega também, então já deixou o seu número, pregou no retiro. Então que Deus possa abençoar cada vez mais seu Amém. sim. Quero deixar aqui um brinde Obrigado. para você lembrar de nós, Caroço Podcast. Queremos agradecer nossos patrocinadores também, que tem nos abençoado cada vez mais, tem nos ajudado. Quero agradecer a Lari Personalizados, lá de Taubaté, que tem nos patrocinado aí com as canecas. Lá você encontra estampas de camiseta, estampas de caneca, que você possa procurar lá no Instagram. É um casal muito abençoado, gostamos muito dele, prega muito também. Deus abençoe. Quero agradecer você que ficou conosco até o final, que você possa cada vez mais nos ajudar. Seguir lá no Instagram, Caroço Podcast, e no canal do YouTube se inscrever também para cada vez mais avançarmos com o reino. Muito obrigado pelo sim de você todo esse ano, né? Um ano de Caroço Podcast, quantas bênçãos vivemos. Queremos aqui cantar um parabéns, um singelo parabéns, que você possa sentir acolhido. Quero chamar o pessoal que nos ajuda, tem sempre nos ajudado aqui também. E pode chegar para cá, gente. Vem para cá, irmã, vem também. Glória a Deus. Totus Tus. Como diz o Bud, né? Vamos comer bolo. Que Deus abençoe seu sim. Só que a galera faltou mais gente que nos ajuda. Mas que você possa cada vez mais
nos ajudar também. Você quer nos patrocinar, nos ajudar aqui nessa obra de Deus. Ô, glória! Opa! Essa obra de Deus. E nós estamos construindo nosso galpão também, nossa sede, então que você possa cada vez mais estar junto conosco para assim fazermos a vontade de Deus. Amém? Amém. Vamos lá, gente? Parabéns pra você, essa data querida, muita felicidade, muitos anos de vida. Parabéns pra você, essa data querida, muita felicidade, muitos anos de vida. Não fica nós nada! Tudo! Como é que é? Bênção! É bênção! É bênção, é bênção, é bênção, é bênção. É glória! É glória, é glória, é glória, é glória. Jesus! Glória! Deus abençoe, quero agradecer todo mundo que nos ajuda aí atrás das câmeras, nas mesas também, toda quarta-feira tem nos ajudado na divulgação do Instagram. Que Deus abençoe você, seu sim. Agradecer a todo mundo, agradecer a comunidade do Swing Arcanjo, na pessoa do Marquinho, da Luciene, os fundadores, e também o nosso convidado da noite. Amém. Deus abençoe vocês. Salve Maria. Maria. Tchau, irmãos. Até mais. Um abraço. Até semana que vem.